Vamos conversar um pouquinho, então, sobre headspace, né? Ou folga de fechamento da câmara. O que é headspace? O headspace, a gente já conversou sobre isso, né, em alguns momentos das aulas, mas agora a gente vai dar um tratamento um pouco mais aprofundado, digamos assim, né, nesse assunto. O headspace é a distância medida da face da culatra ou face do ferrolho de uma câmara fechada até o recurso da câmara que limita a profundidade de inserção de um cartucho colocado nessa câmara. Então, olha só, vamos simplificar aqui o raciocínio. O início, a gente vai medir a gente vai medir o headspace. O início da medida, para a gente simplificar, sempre vai partir da face da culatra ou face do ferrolho, que é a região aonde o culote do estojo se apoia. Então, aquela parte do estojo onde tem grafada ali, né, aquelas informações que é chamada de head stamp, a parte do ferrolho onde a parte posterior do estojo se apoia é chamada de face da culatra ou face do ferrolho. Então, olha só, dentro de uma câmara, eu preciso de ter contenções para que o cartucho não vá para frente e que ele não vá para trás. O que impede que né, o cartucho ele precisa encaixar dentro da câmara. Ele não pode se movimentar. Quando a câmara estiver fechada, esse cartucho ele tem que estar contido, ele tem que estar imobilizado. Então, eu tenho que ter algo que ampare né, o movimento do estojo à retaguarda e do estojo, não, do cartucho à retaguarda, e algo que impeça o movimento do cartucho para frente, tá certo? Essa medida entre esses dois calços, esses dois pontos de contenção do cartucho, é chamada de headspace. Como essas características da câmara têm uma relação direta com o tipo de estojo utilizado pelo cartucho, a forma de se medir o headspace vai depender do formato do estojo. Vamos ver como é que isso funciona. A definição de headspace está claro para todos? Headspace ainda tem sido o termo mais popular para fazer menção a essa medida. Mas, né, um termo que eu acho que vem se consolidando e eu acho que para a gente utilizar, eu acho que é mais adequado, é o termo folga de fechamento da câmara. Eu vou trazer aqui dois calibres nominais para ilustrar a primeira forma de se medir headspace. Aqui eu tenho um cartucho 38 Special, que utiliza um estojo do tipo estojo com aro, né? Ele tem um aro. E aqui embaixo eu tenho um cartucho no calibre 300 Winchester Magnum, que é um estojo é um cartucho que utiliza um estojo do tipo cinturado, né? Essa região aqui, ó, a gente está vendo aqui o corpo do estojo. Chega aqui no final, reparem que ele engrossa. Essa parte aqui, ó, é uma cinta, né? Então, esse estojo é do tipo cinturado. O 300 Winchester Magnum é um calibre relativamente popular no mundo, principalmente no mercado norte-americano. Ele tanto é utilizado por atiradores de precisão militares e policiais, como também para caça, né? Esse calibre ele acabou vindo à tona num passado não tão distante, né? Quando houve aquele atentado contra Donald Trump, salvo engano, no ano passado, né? Ainda, quando ele ainda estava em campanha eleitoral. Por quê? Os atiradores de precisão do Serviço Secreto norte-americano, eles estavam, né, utilizando fuzis configurados para o calibre 300 Winchester Magnum. Uma outra adoção do 300 Winchester Magnum também que elevou, né, o status desse calibre foi a mudança dos. Em 2010, houve um início de substituição dos fuzis de precisão M24, que, né, tradicionalmente utilizado pelos caçadores militares norte-americanos, os snipers militares norte-americanos,
compartimentado, configurado para o calibre 300 Winchester, o calibre 308 Winchester, eles começaram a ser substituídos por fuzis de precisão no calibre 300 Winchester Magnum. Por quê? O calibre 300 Winchester Magnum, só por curiosidade, é um calibre que utiliza os projéteis da família .30. Então, os projéteis, em regra, utilizados no calibre 300 Winchester Magnum são os mesmos utilizados no 300 Blackout, no 3006 Springfield, no 308 Winchester, no 762 por 51 mm e assim por diante. Eles têm o mesmo diâmetro e, a depender do formato e massa, um mesmo projétil ele pode ser compartilhado por todos esses calibres que foram elencados. Mas qual que é a vantagem do 300 Winchester Magnum para a atividade de atirador de precisão militar, né? Essa mudança de calibre de dotação estendeu o alcance útil dos atiradores militares em algo em torno de 40% a 50%. Os atiradores de precisão militares norte-americanos que tinham, né, aplicação até 800 jardas passaram a ter aplicação além 1.100, 1.200 jardas. Isso, né, num cenário tático, é uma vantagem significativa. Né? Se você tem, principalmente quando a gente pensa, né, vamos pôr uma hipótese de doutrina contra sniper, se você tem, né, uma disputa entre um conjunto que tem um alcance de 800 jardas contra um conjunto que tem um alcance de 1.200 jardas, esse, né, que utiliza o calibre superior, ele vai ter uma vantagem tática significativamente maior num cenário de guerra, por exemplo, né? Mas, enfim, é só porque, às vezes, quando a gente fala do 300 de Winchester Magno e traz ele para ilustrar o nicho, né, de cartuchos que utilizam estojo cinturado, algumas pessoas acabam não tendo essa familiaridade, porque no Brasil a gente não tem familiaridade com estojos do tipo cinturado. Como é que eu faço? Como é que eu meço, né, na câmara o headspace para cartuchos que utilizam estojos com aro ou, né, e para cartuchos que utilizam estojos cinturados? O headspace ele é medido entre a face da culatra e o topo do aro, no caso dos estojos com aro, e no caso dos estojos que utilizam nos estojos cinturados, o headspace é medido do topo do aro, da face da culatra até o topo da cinta. Então, o que acontece? Vamos lá. Existe no caso das câmaras projetadas para o 38 Special, em regra, existe um batente que toca o topo do aro e impede que esse cartucho ele adentre mais do que deveria dentro da câmara. E no outro lado, existe a face da culatra ou a face do ferrolho, impedindo que esse cartucho se desloque a retaguarda. Então, o que contém, o que imobiliza, o que calça o estojo dentro da câmara são, né, esses dois pontos. A distância entre o ponto A e o ponto B é o headspace. Então, olha aqui na primeira figura, né, olha lá a medida do headspace da figura de cima. É praticamente a medida do aro. Todo mundo conseguiu seguir esse raciocínio? No caso dos estojos que utilizam cinta, né, você tem a face da culatra ou a face do ferrolho amparando o culote e um ressalto na câmara que toca o topo da cinta. Como é que funciona isso na prática? Tá aqui, ó. Tá vendo? O ferrolho de baixo, né? E em cima tá lá os dois pontos que balizam a medida do headspace. Então, o que é headspace? E como se mede o headspace? Nas armas que utilizam cartuchos com aro e com estojos com aro e nas armas que utilizam cartuchos cujo estojo é cinturado